Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos lá, galera, direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar transitividade verbal, que é a introdução para a regência. Isso aqui vai te dar base para resolver muita coisa. Detalhe, em alguns manuais de língua portuguesa, em alguns manuais de gramática, o camarada pode chamar isso daqui de predicação verbal. Ou seja, transitividade verbal e predicação verbal é a mesma coisa. É a classificação do verbo. Agora, antes de mais nada, para a gente começar a nossa brincadeira, eu vou tecer alguns comentários breves. Quando a gente fala em classificação dos verbos, nessa etapa nós falamos em 3 classificações. Em verbo transitivo, em verbo intransitivo e em verbo de ligação. Como a gente versa sobre a gramática tradicional, a gente vai analisar da seguinte forma. Para a gramática tradicional, os 2 primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que significa? Que ele me dá uma noção de ação. Então, é um verbo que vai indicar a ação. E é exatamente por este motivo que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, quando a gente fala do verbo de ligação, você já está ligado que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, este verbo de ligação vai ser chamado de verbo relacional, porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, este verbo vai encabeçar o predicado nominal. Agora, qual foi o intuito de chegar até aqui? Foi, na verdade, chamar a atenção para essa concepção do transitivo e do intransitivo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com mais calma. Então, vamos lá. Na escola, vocês aprenderam que o verbo transitivo possui sentido incompleto. Portanto, ele pede o quê? Ele pede um complemento verbal, ele pede um objeto. E vocês aprenderam que o verbo intransitivo possui sempre sentido completo. E aí começava a confusão. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. Então, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e um verbo apenas, e eu não entendo a frase, eu na verdade não entendi a ação manifestada pelo verbo. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Na hora que eu faço uma pergunta, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto ele pede um complemento, que é o complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, que pode ser direto ou indireto. Agora, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendi na verdade a ação manifestada daquele verbo. Portanto, aquele verbo tem sentido completo e ele não pede nada. O problema é que nem tudo que a gente aprendeu na escola está perfeito. O verbo transitivo, ele realmente possui sentido incompleto sempre. Ele realmente vai pedir um objeto sempre. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento, mas não é um complemento verbal, não é um objeto, é um complemento circunstancial, é um complemento adverbial. Como é que isso funciona, Sidney? Mostra aí pra gente. Então vamos lá. Antes da gente começar a nossa brincadeira, eu vou mostrar um negocinho para vocês assim, ó. Toda vez que alguém pedir a análise sintática de um termo na sentença, na frase, não importa se é no início, no meio ou no final daquela sentença, você sempre vai pensar no sistema SVC. O que é o sistema SVC? É o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E este verbo aqui, ó,
ele é o principal elemento para mostrar que a análise é morfossintática, como falamos na primeira aula. O sujeito é uma função sintática, o verbo é uma função morfológica e o complemento é uma função sintática. Detalhe, quem é que manda em todo o processo? É o verbo. Então, com certeza, a nossa análise é morfossintática. Eu tenho de ver a relação dos elementos. Então, como é que vai funcionar? Camarada pediu a função sintática do primeiro termo, ou de um termo que está lá no meio, ou lá no final, não importa, eu vou procurar sempre pelo verbo. Achei o verbo, quem é esse verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. O verbo cantar é um elemento que pode ser conjugado, obviamente. Aí, eu achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito, sempre. E como é que eu pergunto? Eu sempre pergunto quem ou o que. Aí ele vai me responder. Dessa forma, ao descobrir quem é o sujeito, automaticamente o resto será o nosso complemento. Como eu mencionei a vocês, nós temos 3 verbos, então nós vamos ter 3 tipos de complementos. Se só tem 3 classificações de verbos, só podemos ter 3 tipos de complementos. Então eu posso ter um objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu posso ter uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto, adverbial. E eu posso ter uma característica, que no final das contas será o nosso predicativo. Agora, para facilitar a nossa vida, tendo em vista que a gente leva em consideração a gramática tradicional, eu vou colocar aqui, ó, circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Só quando indicar localidade vai ser um adjunto adverbial? Não. Qualquer circunstância é um adjunto adverbial. De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indica a localidade, vai te confundir. Porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Então lembra que eu falei que o verbo intransitivo teoricamente possui sentido completo? Em 99% dos casos, ele possui sentido completo? Sim, mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento adverbial. Em que situações? Quando indicar localidade, beleza? Então, eu demonstrei isso para vocês como base para a gente poder trabalhar agora a nossa aula. É claro que se ficasse aqui apenas, ficaria apenas no âmbito, né, abstrato. E aí o aluno que está voando, ele pegaria. O aluno que ainda não está voando teria uma certa dificuldade. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Um estudo dirigido para a gente poder olhar tópico por tópico, verbo por verbo e perceber todas as suas peculiaridades, todas as suas características, beleza? Então, vamos começar a brincadeira pelo verbo transitivo. E vamos na sequência em diante, beleza? Então, olha aqui, ó. O verbo transitivo é aquele verbo que possui, como a gente já falou, sentido incompleto. Portanto, ele vai exigir um complemento verbal. A palavra transitivo, que eu vou falar aqui agora parece sacanagem, mas não é sacanagem não. Ela vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar? De um companheiro, de uma companheira. Então, o verbo transitivo ele é exatamente igual. Se eu chegar para você do nada, num contexto fechado, e utilizar apenas o sujeito e o verbo apenas, você não vai entender. Então, por isso, o verbo é transitivo, porque ele tem sentido incompleto e vai exigir um complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, beleza? Que pode ser, como eu disse a vocês, direto ou indireto. Antes de partir para as especificações do verbo transitivo, a gente vai mostrar a preposição, que é de suma importância. Afinal de contas, ou vai ser um verbo transitivo direto, que vai ser aquele verbo que não vai pedir a preposição, ou seja, ele vai pedir o complemento apenas, sem a preposição, ou então um verbo transitivo indireto, que vai pedir um complemento com a preposição. Então, é importante que você identifique quais são as preposições que este verbo pode ou não pedir. Então, tá aqui, ó, para você gravar de uma vez por todas. São 18 preposições no total. E aí, eu gravei
com a música da preposição na época do ensino fundamental. Eu não esqueci até hoje, então espero que você não esqueça também, porque é naquele ritmozinho daquela música Escravos de Jó. Lembra? Escravos de Jó jogavam caxangá. Então, lembra? Então vem aqui comigo, ó, para não esquecer nunca mais. É a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem sobretraz, sem sobretraz, sem sobretraz, traz, traz, sem sobretraz, sem sobretraz, sem sobretraz, traz, traz. Cid, isso é uma idiotice. É, meu companheiro, mas você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Então, canta isso daqui umas 2 ou 3 vezes para alguém, para o filho, para o marido, para o namorado, para a esposa. Cante isso daqui algumas vezes e você vai ver que vai funcionar e você nunca mais vai esquecer. E agora a gente vai partir para a análise de cada verbo de forma específica. Então vem aqui comigo, ó. Verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem preposição. Então eu chego para você do nada e digo assim, ó, Sidney comprou. Você vai entender alguma coisa? Você não vai entender. Você vai me perguntar o quê? O que ele comprou? Então, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto, vai pedir um complemento. Agora, nem sempre isso funciona. Porque, às vezes, a gente vai para a prova com aquele português que a gente usa no dia a dia, o português informal. E o verbo, como aprendemos na escola, ele não responde sempre da forma correta. Ele responde da forma que a gente quer. Porque na escola a gente não levava em consideração o contexto. A gente ramificava do verbo para o resto. E não é assim que funciona. Eu tenho que levar em consideração o contexto. Só para citar como exemplo, eu sempre falo, porque esse verbo sempre cai em prova. O verbo chegar no dia a dia, a gente utiliza com a preposição em. Eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no trabalho. Mas o correto para o padrão culto da língua é utilizar a preposição a. É eu cheguei à casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso. Então, para evitar estes problemas, para a gente sempre acertar, você vai utilizar o sistema SVC. É óbvio que vai chegar um momento que você vai perceber que não precisa mais, já está entranhado, enraizado. Agora, enquanto você tiver dificuldade, enquanto estiver capengando, a gente vai sempre utilizar o sistema SVC para evitar problemas. Então aqui, ó, Sidney comprou um relógio. Como é que a gente aprendeu? A gente vai de cara em quem? No verbo. Então, vou procurar pelo verbo. Achei o verbo. O verbo é o verbo comprar. Não pode ser nem Sidney, nem relógio. Então, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, é o verbo. Aí, eu achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto ao verbo quem é o sujeito? Eu sempre pergunto quem ou o quê. Então, quem comprou? Então, a resposta, Sidney. E automaticamente agora, o resto é o complemento. Então aqui, ó, um relógio vai ser o complemento. Aí o que eu faço? Eu penso naquela tríade. Aí eu tenho objeto, eu tenho adjunto adverbial e eu tenho a característica. Então pensa comigo, relógio é uma característica? Não. Relógio é uma circunstância? Não. Relógio funciona como objeto. Então, já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? Agora sim, eu posso perguntar para o verbo. Então, vamos lá. Vamos perguntar para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. No dia, para não ter problema, faça exatamente como eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu aprendi assim na época do ensino fundamental. Provavelmente você também aprendeu do mesmo jeito. E isso faz a gente sempre se dar bem. Ó. A mão direita é o verbo e a mão esquerda é o complemento caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Pedir um complemento sem preposição. Portanto, eu estou diante de um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. E por que se chama objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo transitivo direto. Até aí tudo bem, não é? Agora vamos para a próxima. Sidney precisa de dinheiro. Eu vou procurar por quem? Pelo verbo. Achei o verbo, que é o verbo precisar, agora eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Quem precisa? Sidney. E automaticamente o resto é o nosso complemento. Agora eu vou pensar ali naquela palavrinha, em dinheiro, e vou pensar na tríade. Dinheiro funciona como característica? Não. Dinheiro funciona como circunstância? Não. Dinheiro funciona como
objeto. Então, eu já sei que eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo? Vamos perguntar para o verbo. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Então, eu chamo de verbo transitivo indireto. Agora, o verbo transitivo indireto, ele sempre vai pedir o quê? Um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Ok? Tranquilo? Agora vamos para a próxima frase. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Imagina o seguinte, imagina eu chegando para você do nada e falando assim, ó, Sidney deu. Aí você vai falar, já desconfiava. Não, meu companheiro, o contexto é fechado, você não tem margem para pensar uma coisa dessas. Então acompanha aqui comigo. Se eu chegar para você num contexto fechado do nada e falar Sidney deu, obviamente você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar flores. Você vai ficar satisfeito? Não, você vai me perguntar para quem? Aí eu vou falar para Clara, minha digníssima esposa. Agora, você vai ficar satisfeito. E aí, veja bem comigo. Olha o verbo dar nesse contexto. Vamos fazer um resumo da ópera. Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o quê? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então, isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, sem preposição. No caso, o objeto direto. Quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede o quê? Um complemento, com preposição. No caso, o objeto indireto. Agora, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e ainda assim você me perguntou para quem. Então, isso mostra que o verbo dar nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele exige dois complementos. E é por isso que nós o chamamos de verbo transitivo direto e indireto, que obrigatoriamente vai pedir um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e também um complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Detalhe, importa a ordem? Não. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que nós não podemos ter nunca, dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo? Belezinha? Agora, vamos fazer um desafio com vocês que estão em casa nesse momento. Eu vou colocar assim, ó. O aluno comeu do bolo. Aí eu pergunto a vocês a função sintática do termo do bolo. Já mencionei sobre isso, hein? Não esqueça, aqui o que acontece com o candidato? Ele olha para o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o complemento. Aí ele pensa, bolo é característica? Não. Bolo é circunstância? Não. Bolo é um objeto. Só que aí, nessa hora, normalmente o candidato dá mole porque visualiza uma preposição e acaba dizendo que é um objeto indireto. E não é assim que a banda toca. Por exemplo, no exemplo, Sidney comprou um relógio. Um relógio não é um objeto direto apenas porque não tem preposição. É um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Sidney, por exemplo, não tem preposição e foi sujeito. O termo de dinheiro na frase Sidney precisa de dinheiro não é um objeto indireto só porque tem a preposição. É um objeto indireto porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui, tudo bem que tem preposição, mas está ligado ao verbo comer. E nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto, que sempre pede um objeto direto. Ah, Sidney, mas tem preposição. E aí, como é que fica? É um objeto direto preposição.
preposicionado. Aí você, educado, não falou, mas com certeza pensou. Caramba, um termo tem preposição e objeto indireto. O outro tem preposição e objeto direto preposicionado. Caramba, ferrou. Mas aí é o seguinte, a parada é tranquila. Vou até botar outra frase aqui para a gente poder comparar. Ó. Sidney precisa de dinheiro. Observem que ambas as frases têm preposições. Só que em uma nós temos um objeto indireto e na outra um objeto direto preposicionado. Qual é a diferença de uma preposição para outra? É a questão da exigência, da obrigatoriedade. Quando eu digo Sidney precisa de dinheiro, tem como eu tirar a preposição e falar Sidney precisa de dinheiro? Não, porque nesse contexto, obrigatoriamente, quem precisa de alguma... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Coisa. Então esta preposição de, ela foi exigida pelo verbo, exigida. Portanto, eu posso concluir que a preposição do objeto indireto é sempre obrigatória, sempre. Agora, quando eu digo o aluno comeu do bolo, dá para eu tirar a preposição e simplesmente falar que o aluno comeu o bolo? Claro que dá. Ou seja, esta preposição não foi exigida pelo verbo, já que eu posso dizer o aluno comeu o bolo. E se ela não foi exigida, ela não é obrigatória, ela é facultativa. E por que eu a coloquei ali, afinal de contas? Para evitar uma ambiguidade. Porque se eu falar o aluno comeu o bolo, significa que o aluno comeu o bolo todo. Se eu falar o aluno comeu do bolo, significa que ele comeu um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. Inclusive, essa expressão aqui é ótima para cair numa prova. O cara pode cobrar função semântica, função sintática, função morfológica. Então, ó, sintaticamente, é um objeto direto. Um objeto direto, que eu posso chamar de objeto direto preposicionado. Afinal de contas, o avaliador, ele pode ser esperto no dia da prova. Se ele quiser derrubar aquele aluno que ele tem certeza que é muito deficiente, muito fraco ainda, porque teve uma péssima educação fundamental, uma péssima educação média e não fez um preparatório para concurso, ele vai derrubar esse cara chamando aquele termo de objeto direto preposicionado, porque ele sabe que aquele cara nunca viu essa classificação na vida. Então, na hora que ele olhar, pô, objeto direto preposicionado, isso não existe não, isso é sacanagem. E aí o cara não vai acertar a questão. Agora, se ele quiser derrubar você,
que está fazendo um preparatório para concurso de excelência, diga-se de passagem, você vai perceber que ele, o avaliador, pode simplesmente chamar o termo do bolo, por exemplo, aqui agora nessa frase, de objeto direto. Ele, na verdade, neste momento, vai testar a sua atenção, porque você vai olhar, se ele botar objeto direto preposicionado, você já fica alerta, porque você já estudou sobre isso. Então você, opa, realmente é isso. Agora, se ele bota apenas objeto direto, pode ser que passe batido, porque na hora que você olhar objeto indireto e o termo tem preposição, você vai acabar classificando. Beleza? Então, fica a dica. Isso é um objeto direto. O cara poderia se chamar simplesmente de objeto direto. Agora, pode aparecer também objeto direto preposicionado. Agora, ele também poderia cobrar a função semântica. Caramba, a gente já viu que aquela preposição ali tem um valor semântico partitivo, que é para indicar que foi a parte do bolo, um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. E ele também poderia cobrar a função morfológica. Ele poderia perguntar quantas classes gramaticais tem ali e induzir o aluno a responder 2. Porque tem o do e tem o bolo, mas são 3 classes, afinal de contas tem bolo, que é substantivo, e tem o do, que é a contração da preposição de mais o artigo o. Portanto, nós temos 3 classes gramaticais. E pensando na concepção de sentido, que futuramente a gente ainda vai falar mais um pouco sobre isso, quando a gente tem a preposição que é exigida, que é obrigatória, que é a preposição aqui do objeto indireto, ela serve apenas como conectivo. Ela vai fazer a ligação do verbo ao seu objeto. Então, ela é esvaziada de sentido. Ela é uma preposição relacional. Ela vai fazer apenas a relação entre o verbo e o objeto. Vai fazer apenas a ligação entre o verbo e o objeto. Agora, quando eu tenho uma preposição que tem um valor semântico claro, como foi a preposição aqui do termo do bolo, que indica um valor semântico partitivo, para mostrar que foi parte do bolo, nós chamamos a preposição de preposição nocional. Por quê? Porque ela indica uma noção, ela indica uma ideia, ela indica um sentido. Então, às vezes, o cara pode cobrar a classificação desta preposição em nocional ou relacional. E você já está por dentro aí do que significa, beleza? Agora, continuando a nossa brincadeirinha aqui, a gente vai falar do verbo intransitivo, ok? Então vamos lá, ó. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho só para a gente dar continuidade. Então vamos lá, galera, ó. O verbo intransitivo, como eu falei a vocês, teoricamente ele possui um sentido completo, em 99% dos casos. Mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento adverbial, um complemento circunstancial, ou seja, é uma mera circunstância. Em que situação? Quando indicar localidade. Então, fica ligado nisso. Então, vamos lá, ó. Olha aqui as frases para a gente poder analisar. Então, ó, quando eu digo que o cara exige um complemento adverbial, a gente já está por dentro que ele está exigindo um adjunto adverbial. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Olha a primeira frase. O idoso morreu de fome. Imagina o seguinte, imagina eu chegando para você do nada e falando apenas o idoso morreu. Você vai entender ou vai me perguntar alguma coisa? Aí tem aluno que vai entender, tem aluno que vai ficar curioso, vai querer perguntar alguma coisa. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. O verbo morrer, ele realmente tem sentido completo. Porque na hora que eu digo o idoso morreu, você entende a ação manifestada do verbo morrer. Você entende que o cara está morto. Você entende que ele não está mais vivo. Que você não vai encontrá-lo no boteco bebendo cerveja. Você entende a ação manifestada pelo verbo. Portanto, o verbo morrer aqui tem sentido completo e ele é um verbo intransitivo. Mas imagina se você é igual São Tomé. Você só acredita vendo. E aí você vai falar assim, não, se quem morre não morre do nada. Quem morre, morre de alguma coisa. Aí é nesse momento que o avaliador vai te derrubar. Afinal de contas, ele vai chamar o verbo de transitivo indireto e de fome de objeto indireto. E você vai acabar embarcando. E eu quero que vocês entendam o seguinte, para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre o alvo da ação é realmente o objeto. Então, se eu pratico assim, aqui ó, se eu bato aqui no quadro, pá! Quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? O quadro. E sofreu a ação de quem?
do Sidney. Quando eu disse, Sidney comprou um relógio, quem praticou a ação de comprar? Sidney. Quem sofreu a ação de ser comprado? O relógio. E sofreu a ação de quem? De Sidney. Então acompanha aqui comigo. O idoso morreu de fome. Quem praticou a ação de morrer? O idoso. De fome sofreu alguma ação? Nenhuma. Então fica ligado. É alvo da ação? Não! Então aqui você vai mais uma vez, para evitar problemas, analisar de acordo com o sistema SVC. Afinal de contas, de fome é uma mera circunstância. Então, você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. Como eu disse, de fome não é um objeto, de fome não é uma característica, de fome é uma circunstância. Que circunstância? A causa da morte. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Olha a próxima frase. Se eu chegar para você do nada e falar os pássaros voam, você mais uma vez vai entender. Você não vai, por exemplo, me perguntar se é de asa delta, se é de parapente. Até mesmo porque tudo que a gente usa de linguagem remete a significado e significante. O que significa? Na hora que eu estou falando, na hora que eu estou conversando com alguém, eu fico criando imagens o tempo todo na minha mente, como se fosse um filmezinho. Então você pode nem ter percebido, mas na hora que eu falei os pássaros voam, na sua cabeça passou a imagem dos pássaros voando. Então eu entendi a ação manifestada de voar. Portanto, o verbo é intransitivo. Ah, mas tem um algo a mais ali. Deixa quieto. O verbo é intransitivo. O sentido dele é completo. Se aparecer um algo a mais ali, é uma mera circunstância, é um adjunto adverbial. Então, aqui no caso, eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. Que detalhe, este verbo não estava pedindo mais nada, eu poderia simplesmente dizer os pássaros voam. Por um acaso aqui eu coloquei os pássaros voam na floresta, mas poderia ter dito os pássaros voam rapidamente, os pássaros voam vagarosamente. Se eu tivesse colocado os pássaros voam rapidamente, seria um adjunto adverbial de modo, né? Rapidamente. Mas como está na floresta, que é a localidade, a gente vai colocar aqui um adjunto adverbial de lugar. Detalhe, este aqui não foi exigido. Mas olha a última frase. Apareceu o verbo morar. Eu costumo dizer que tem dois verbos que derrubam realmente o aluno pela falta de atenção, pelo erro do cotidiano, na verdade. São eles o verbo morar e o verbo chegar. Ambos exigem preposições. O verbo morar exige a preposição em. E o verbo chegar exige a preposição a. Aí o que acontece com o aluno? Então é verbo transitivo indireto. Até mesmo porque, durante todo o seu período escolar, você aprendeu que o verbo intransitivo não pede nunca, né, um complemento. Então, você um dia falou assim para sua professora: "E professora, deixa eu ir correndo para casa, porque quando eu chegar em casa, eu vou almoçar e vou ver o meu desenho preferido", alguma coisa assim do tipo. Aí a professora falou assim para você: "Não, meu filho, não, minha filha, o correto não é chegar em casa, o correto é chegar a casa. O verbo chegar pede a preposição a". Aí na hora que a professora disse a você que o verbo chegar pede a preposição a, ela acabou com a sua vida, porque você passou a vida inteira aprendendo que o verbo intransitivo não pede nada. Ela está dizendo que o verbo chegar pede a preposição a, na sua cabeça ele pode ser qualquer coisa menos intransitivo. Só que na verdade eles são intransitivos. Eles exigem a preposição sim, porque eles exigem um complemento sim, mas não é um complemento verbal, não é um objeto, é um complemento circunstancial, um complemento adverbial, é um adjunto adverbial de lugar. Então olha aqui comigo, Sidney mora em Rocha Miranda. Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. E automaticamente o resto é o meu complemento. Em Rocha Miranda não é um objeto. Em Rocha Miranda não é uma característica. Em Rocha Miranda é uma circunstância de localidade. Então, se tem preposição e indica localidade, sempre será um adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar está atrelado ao verbo, é porque o verbo é intransitivo. E mais uma vez você pode fazer aquele teste, Sidney mora em Rocha Miranda. Quem pratica a ação de morar? Sidney. Em Rocha Miranda sofre alguma ação de Sidney? Não, eu apenas indiquei uma
circunstância. Por isso, é um adjunto adverbial. E aí a gente começa já a compreender o contexto. Se o complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o complemento é um adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. Se o complemento é uma característica, o verbo é de ligação. Ou seja, na língua portuguesa, tudo depende de contexto. E para a gente ir para o próximo bloco, eu não poderia deixar de falar de Rocha Miranda. Eu nem moro em Rocha Miranda, mas eu acho o nome tão bonito. Não moro mais, já morei. É o melhor bairro do Rio de Janeiro. Tem a melhor batata frita do Rio de Janeiro. Július Batata, né? Pode aproveitar aí. Se um dia você, né, fizer uma visita ao Rio, vá a Rocha Miranda. Não vai se arrepender. É um local muito bonito. Nome de pedras preciosas, Rua dos Diamantes, Rua das Ametistas, Praça das Esmeraldas, Rua dos Rubis. É sensacional. Você vai gostar. É esquina com Leme e Copacabana. Muito bom. Então, vamos lá. Continuar a brincadeira aqui, ó. O próximo verbo é o verbo de ligação. A gente já sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. E é por isso, como eu disse a vocês, que a gente vai chamá-lo de verbo relacional. Porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, ó, ele nunca expressa ação. Ele sempre expressa uma qualidade. Então, quando eu digo o aluno está preocupado, olha a análise. Eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito e eu tenho aqui o complemento. Preocupado não é um objeto, preocupado não é uma circunstância, preocupado é uma característica. Então, eu vou chamar de predicativo do sujeito e o verbo de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno, que aqui no caso é o sujeito. Agora, vai cair sempre assim na sua prova? Não, não vai cair sempre assim na sua prova, não. Então, você tem de ficar ligado, porque na sua prova é bem capaz do cara botar assim, ó, o aluno está em Búzios. Local lindo, por sinal. Aí ele vai pedir a classificação do verbo. Eu tenho certeza que ele não vai falar nada em relação ao aluno e nada em relação ao termo em Búzios. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar em relação ao verbo estar. Sabe por quê? Porque na hora que você olhar para a frase, você não vai perceber uma ação notória, até mesmo porque não tem. Essa explicação de que o verbo transitivo e intransitivo indicam a ação e o de ligação não tem ação, isso é uma explicação superficial. Por exemplo, se eu falar, Sidney gosta de sorvete, o verbo gostar, ele é verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Pediu a preposição, pediu o complemento, tudinho. É verbo transitivo indireto. Mas o verbo gostar não é indicação, por exemplo. Ele exprime desejo. Então, é uma explicação superficial da gramática. Então, tem que ficar ligado. Então, vem aqui comigo, ó. Para piorar, na escola, a professora fazia você gravar os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar e por aí vai. Só que estes verbos não eram sempre de ligação. Eles, na maioria das vezes, eram de ligação. Então, é óbvio que o avaliador vai colocar a opção verbo de ligação e muito aluno vai marcar. Menos você. Porque você vai ficar ligado que no complemento aqui, ó, indica localidade. Então, tem preposição e indica localidade, é adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, é porque o verbo é intransitivo. Ou seja, na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Tranquilo ou não tranquilo? E para a gente dar continuidade, eu vou mostrar essa concepção do contexto, para a gente poder, ó, ficar mais firme. Então, vou botar algumas frases, sempre com o mesmo verbo, para vocês analisarem que o verbo pode modificar a sua classificação dependendo do contexto, ok? Deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Deixa eu ver aqui. Acompanha comigo, ó. Não existe análise sem contexto. Porque não existe mesmo. Tem que olhar tudo. Essa conversa de que o verbo tem sentido fechado, isso não existe. Você, na verdade, tem que olhar o contexto.
texto. É assim que todas as bancas de concurso público trabalham. Todas! Então vamos lá. Eu aqui empreguei o verbo virar em 4 frases diferentes. Então há a possibilidade de termos 4 análises diferentes. E aí você não pode pensar nunca no sentido fechado. Você tem que avaliar o contexto. Então eu chego para você e digo, o tempo virou no sul. Pensa comigo. Tem 2 formas da gente conseguir a resposta. Ou eu vou elevar o significante à mente, e você vai chegar nesse tipo de análise, pode ter certeza, ou então vou fazer aquele macetinho do sistema SVC. O que seria elevar o significante à mente? Seria interpretar a sentença com toda a sua abstração. Imagina o seguinte, o estúdio do LAC fica na Praia do Leme. Na Praia do Leme. Por sinal, é maravilhosa. Aí, eu cheguei aqui 9 horas da manhã. Aí tinha uma galera aqui, uns professores, né? Galera, equipe de filmagem. Aí a gente combinou, ó. Pô, hoje tá mó calorzão, 40 graus. Quando der meio-dia, ó, pá, geral pra praia. Só quando deu 10h30, eu fui lá fora comprar um doce. Aí quando eu voltei, falei assim, aí galera, o tempo virou. Nós ainda vamos à praia? Pensa comigo. Se tava um calor de 40 graus e nós combinamos de ir à praia e eu disse, o tempo virou, já não está mais aquele calor. Aí você vai falar assim para mim, Cid, mas aí você está criando uma situação, você está criando um contexto. Mas eu nem precisaria, porque na hora que eu digo o tempo virou, neste próprio exemplo é o suficiente para eu saber que se está frio, passou a ficar calor, se está calor, passou a ficar o quê? Frio. Então o verbo ele tem sentido completo, portanto é um verbo intransitivo. Agora, por mais que eu não conseguisse fazer esse tipo de análise, eu poderia fazer pelo sistema SVC, em que eu vou achar o verbo, perguntar a ele quem é o sujeito e automaticamente o verbo vai ter um complemento. E aí pensa comigo, no sul não é um objeto, no sul não é uma característica, no sul é uma circunstância de localidade. Então o adjunto adverbial de lugar e o verbo, como a gente já sabia, só pode ser intransitivo. Agora olha a próxima. O aluno virou a mesa. Nessa hora, você vai imaginar um aluno pegando uma mesa, ó, e virando. Então foi daí que o professor lá na sua escola tirou o recurso pedagógico e quem vira, vira alguma coisa. Então se quem vira, vira alguma coisa, é um verbo que está pedindo um complemento sem preposição. Se está pedindo um complemento, é transitivo. Se o complemento é sem preposição, portanto é um verbo transitivo direto. E se é um verbo transitivo direto, obrigatoriamente está pedindo um objeto direto, ok? Olha a próxima frase. O aluno virou o rosto ao professor. Eu vou fazer uma pequena encenação agora, só para você entender, tá? Você é o professor, eu sou o aluno nesse momento. E aí eu vou fazer assim, ó. Então, nesse contexto, quem vira, vira alguma coisa a alguém. Então, é um verbo bitransitivo, ou seja, é um verbo transitivo direto e indireto, que obrigatoriamente vai pedir um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e vai pedir um complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto, ok? Então, vamos lá. O próximo aqui, o aluno virou fera. Vou achar o verbo, perguntar a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. E aí pensa comigo, fera não é um objeto, fera não é uma circunstância, fera é uma característica. Então, predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. E por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno, que no caso aqui é o fera. Ok? Tranquilo? Beleza. Então agora vamos para mais uma análise, para continuar mostrando isso daqui, porque isso é importante, tá? A gente ir pegando essa malícia da análise. Olha a próxima sequência de frases aqui comigo, ó. Eu escrevo muito. E aí olha só a intencionalidade discursiva. O cara pensa assim, ué, mas quem escreve não escreve alguma coisa para alguém? Não, depende do contexto, galera. Depende do que eu estou querendo mostrar. Então, quando eu digo eu escrevo muito, olha aqui para o complemento. Eu quis mostrar o quanto o cara escreve, quanto eu, né, no caso aqui, escrevo. Então, eu quis mostrar a intensidade do processo. Então, eu tenho um verbo intransitivo e muito é um adjunto adverbial de intensidade.
Agora, eu coloco, eu escrevo uma carta, eu agora quis mostrar exatamente o que eu escrevo. Então, uma carta funciona como objeto. Eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um objeto direto. Agora, quando eu digo, eu escrevo para minha namorada, eu não estou querendo mostrar mais o quanto eu escrevo, eu não estou querendo mais mostrar o que eu escrevo, eu estou querendo mostrar para quem eu escrevo. De repente, eu posso ser até um jornalista, a minha namorada ser a editora-chefe e eu trabalho para ela, eu escrevo para a minha namorada. Olha que parada bacana. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto e para a minha namorada, um objeto indireto. Agora, o contexto mais elementar que a gente pensa, ó, eu escrevo uma carta para a minha namorada. Então, nesse contexto, quem escreve alguma coisa para alguém. Então, o verbo transitivo direto e indireto, uma carta é o objeto direto e para a minha namorada é o objeto indireto, ok? Vamos continuar a nossa brincadeira aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar o verbo comer. Então, olha a próxima frase. João comeu uma torta. Nesse contexto, eu quis mostrar o que o João comeu. Então, é um verbo transitivo direto e uma torta é o objeto direto. Agora eu digo, João comeu muito. Eu não quero mais mostrar o que o João comeu. Eu quero mostrar o quanto o João comeu. O quanto o João é guloso. Então, um verbo intransitivo e eu tenho um adjunto adverbial de intensidade. Eu digo, João comeu na cozinha. Não quero mais mostrar o que ele comeu. Não quero mais mostrar o quanto ele comeu. Eu quero mostrar onde ele comeu. Então, eu tenho um verbo intransitivo e eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Agora, olha só que interessante a próxima. João comeu uma torta na cozinha. Eu quis mostrar o que o João comeu e quis mostrar onde João comeu. Só que para a gramática tradicional, quando a gente fala em complemento do verbo, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, por mais que a gente tenha uma sentença em que tenha o objeto e o adjunto adverbial, nesta hora, quem vai mandar é o objeto, porque ele sim foi exigido pelo verbo. Então, quando eu tenho apenas o adjunto adverbial, como complemento do verbo, significa que naquele processo ali, aquele verbo tem sentido completo. Portanto, vai pedir apenas uma adjunta adverbial, ou não vai pedir nada. Por exemplo, se a gente marca meio-dia para almoçar, né, promoção do LAC, concursos, um almoço, um final de semana com o professor Sidney Martins. Pô, olha que parada bacana. Pode até, né, colocar aí, bota assim, ó, LAC, promoção Cid concurso, né, hashtag almoço com Sidney, sei lá, né? Se fosse uma aula ao vivo, né? Ia ser maneiro agora, né? Todo mundo comentando. Agora, se liga só. Na hora que eu coloco uma situação como essa, a gente marca meio-dia para poder almoçar. Imagina a seguinte situação. Deu meio-dia e meia, deu 1h e você não chegou. Aí eu resolvi ir almoçar sozinho. Voltei 1h30. E você me encontra. Aí você fala assim, pô, Sidney, você já comeu? Olha só a pegada. A gente tinha marcado de almoçar. Você me pergunta, e aí, já comeu? Eu entendi que é o almoço. Então, nessa hora, a pergunta que você me faz, empregando o verbo comer aí nesse contexto é intransitivo. E aí, se eu chegar para você e simplesmente falar, sim, já comi. Nessa hora, você também já entendeu que eu almocei. Então, você entendeu o contexto. Então, você entende que o verbo é o quê? Intransitivo. Então... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo
para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! O verbo comer, ele não tem um sentido de verbo transitivo direto sempre. Não é sempre quem come alguma coisa. A gente tem que avaliar o contexto. Agora, quando aparece na mesma frase um objeto e um adjunto adverbial, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto. Tanto é que na escola, quando a professora te ensinou sobre a sequência linguística, sobre aquela estrutura da língua portuguesa, do sistema SVC, ela com certeza colocou sujeito, verbo, objeto e complementos. Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então aqui, ó, eu tenho o verbo, comer, eu tenho o sujeito, João, e eu tenho aqui um objeto direto e um adjunto adverbial de lugar. E este verbo eu vou classificar como verbo transitivo direto, porque o verdadeiro complemento do verbo é quem? É o objeto. Ah, mas por que a gente coloca um algo a mais? Para a frase ficar mais inteligível. Então, por exemplo, tudo tem uma intencionalidade discursiva. E eu quero que vocês entendam isso no nosso curso. Talvez vocês não vejam isso em local nenhum. Em local nenhum. Na hora que a gente constrói uma estrutura gramatical, uma estrutura sintática, tem uma intencionalidade discursiva, tem um contexto textual por trás. Então imagina o seguinte, o João foi acusado de ter sujado a sala, cheio de migalhas de bolo na sala. Aí alguém vem, porra, foi o João, com certeza foi o João. Aí eu defendo, não, o João comeu uma torta na cozinha, então aquela migalha que está ali na sala não foi do João. Então tá vendo? A língua portuguesa é riquíssima, ela é linda. Então, é esse approach todo aqui. Então, galera, entenderam a base do contexto? Espero que tenham entendido. Agora a gente vai exercitar através dos nossos exercícios de fixação aí, beleza? Então, vamos cair para dentro aí, ó. Que a gente vai trabalhar agora, ó. Classifique os termos integrantes usando os seguintes códigos. Então, letra A, objeto direto. Letra B, objeto direto preposicionado. E letra C, objeto indireto. Então, portanto, a gente vai trabalhar agora apenas com verbos transitivos, para poder identificar que tipo de objeto a gente tem ali. Direto ou indireto, ou até mesmo o objeto direto preposicionado. Então, vamos lá. Ó. Primeiro aí, adoramos nossas sogras. Nesse contexto, quem adora, adora alguém. Então, é um verbo transitivo direto e nossas sogras, portanto, é um objeto direto. Então, bota aí, ó, letra A. Próxima frase. Eduardo Paes cumpriu com a palavra. Atenção agora, quem cumpre, cumpre alguma coisa. Na verdade, Eduardo Paes cumpriu a palavra. Então,
aqui eu tenho um verbo transitivo direto e com a palavra é um objeto direto, mas apareceu a preposição com, portanto é um objeto direto preposicionado. Afinal de contas, é um discurso político, é para enfatizar que ele cumpriu com a palavra, ou seja, a palavra foi cumprida. Então, é um objeto direto preposicionado. Você vai botar aí, ó, letra B. Olha a próxima frase. Convidaram-me para uma grande festa. Nesse contexto, quem convida, convida alguém para uma situação. Convida alguém para alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, e aí eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Se eles convidam alguém para alguma coisa, o alguém, no caso, eu, né, o me aqui, vai funcionar como objeto direto. Portanto, nós colocamos letra A. Olha a próxima. As mulheres desconfiam dos homens. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então, ó, se quem desconfia, desconfia de alguma coisa, além do complemento, apareceu uma preposição ali no meio. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Aquela preposição ali é obrigatória. Então, o termo dos homens é um objeto indireto e eu vou marcar aí, ó, letra C. Olha a próxima. Sabe-se que Brutus traiu a Nero. Quem trai, trai alguém. Então, o verbo trair é um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto. Ah, mas apareceu a preposição. Então, o objeto direto preposicionado. Então, vou marcar aqui, ó, letra B de bola, para enfatizar a importância da traição. Beleza? Olha a próxima frase. Obedeço aos meus superiores. O verbo obedecer, assim como desobedecer, depois a gente vai ver direitinho na aula de regência verbal, eles são verbos transitivos indiretos. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Se o verbo exige a preposição a, ele é um verbo transitivo indireto e pede um objeto indireto. Então, aos meus superiores será objeto indireto, pode marcar aí letra C. Vamos para a próxima frase aqui, ó. Não temas da morte. Gente, quem teme, teme alguma coisa. Na verdade, eu temo a morte. Então, um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Mas apareceu uma preposição. Então, objeto direto preposicionado. Pode marcar aí, ó, letra B. Próxima. Não concordaram com o projeto. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem não concorda, não concorda com alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto que exige a preposição com, ou seja, exige um objeto indireto. Então, aqui você vai marcar a letra C de casa. Olha a próxima. Fazer samba lá na vila é um brinquedo. É Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Bairro sensacional, bairro de boêmio realmente, terra de Noel, né? Então vamos lá, ó. Nesse contexto, quem faz, faz alguma coisa. Se quem faz, faz alguma coisa, o verbo é transitivo direto e samba é o objeto direto. Então pode marcar aí, ó, letra A. Próxima, o policial sacou do revólver. Na verdade, ele sacou o revólver, ele sacou a arma. Então, quando o cara diz sacou do revólver, sacou da arma, eu tenho um verbo transitivo direto. E estou usando um objeto direto preposicionado. Então, pode marcar aí, ó, letra B de bola. E nossa última frase aí nas questões de fixação. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Uma frase que está na Bíblia, uma frase cristalizada. Mas pensa comigo, quem ama, ama alguém. Então, é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Mas apareceu a preposição para poder enfatizar. Então, objeto direto preposicionado. E aí você vai marcar aí, ó, letra B de bola. Dica que eu vou te dar. De vez em quando, as bancas trabalham com uma preposição na frase e elas perguntam se pode retirar. Então, a sua banca pode fazer a mesma coisa. Então, ele pode colocar uma frase e perguntar se aquela preposição pode ser retirada ou não. Se aquela preposição vai atribuir prejuízo gramatical ou de sentido. Por exemplo, naquela frase que a gente avaliou no desafio, o aluno comeu do bolo.
Se o cara retira a preposição, não atribui prejuízo gramatical. Continua sendo um objeto direto, mas vai haver uma alteração semântica. Afinal de contas, quando eu digo que o aluno comeu o bolo, foi o bolo todo. Quando eu digo que o aluno comeu do bolo, foi parte do bolo. Então, não tem alteração gramatical, mas tem alteração semântica. Agora, quando eu coloco amarás a Deus sobre todas as coisas e tiro a preposição a e mantenho amará Deus sobre todas as coisas, pensa comigo. Não há um problema gramatical. Eu continuo tendo um objeto direto. E aqui eu também continuo com o mesmo sentido. Aqui não tem alteração semântica. Então, dá sim para eu tirar a preposição e manter a mesma estrutura gramatical e a mesma ideia semântica. Afinal de contas, tem objeto direto preposicionado, que é para evitar ambiguidade. Tem objeto direto preposicionado, que é apenas para dar uma ênfase no processo, mas que não haverá nenhuma alteração semântica, beleza? E este exemplo aqui é um deles. Agora vamos fazer aí algumas questõezinhas. Vamos lá, ó. Tá aí. Tendo em vista a transitividade verbal e seus respectivos complementos, analise os termos em evidência de acordo com o código objeto direto ou objeto indireto. Então, mais uma vez, um exercício aqui que a gente vai fixar o processo, tá? Então, olha a primeira frase. Entregamos o livro ao professor. Pô, olhando a frase como um todo, nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, o verbo entregar aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto e vai exigir um objeto direto, que é o livro, o complemento sem preposição, e um objeto indireto, que é ao professor, com a preposição a. Afinal de contas, quem entrega alguma coisa a alguém ou para alguém. Próxima frase. Necessitamos de sua ajuda. Nesse contexto, quem necessita de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e de sua ajuda, um objeto indireto. Olha a próxima frase. Não concordo com suas ideias. Nesse contexto, quem não concorda com alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e com suas ideias, um objeto indireto. Olha a próxima frase. Gostamos muito do passeio. Olha que bacana. Nesse contexto, quem gosta de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, que pede um objeto indireto, que é o termo do passeio. Aí você deve ter reparado que a gente não classificou na letra C o termo não e também não classificamos, por enquanto, na letra D o termo muito. E você já deve ter reparado que tanto não quanto muito, eles indicam circunstâncias. Eles são advérbios morfologicamente. Se eles são advérbios morfologicamente, sintaticamente, eles só podem ser adjuntos adverbiais. Na letra C, o não é um adjunto adverbial de negação e na letra D, o muito é um adjunto adverbial de intensidade. Próxima frase. Aprecio a brisa da manhã. Nesse contexto, quem aprecia alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e a brisa da manhã é um objeto direto. Ah, Sidney, mas eu pensei que esse da manhã fosse um objeto indireto. Não, este termo da manhã não está ligado ao verbo apreciar. Esse termo da manhã está ligado à palavra brisa, que é um nome. Então, o termo da manhã, eu auxilio aí. É um adjunto adnominal. Futuramente, a gente vai aprender direitinho a diferença de adjunto adnominal para complemento nominal. Ainda não é um momento. A gente vai ver isso numa outra aula, beleza? E continuando aqui a nossa brincadeira, ó. Olha a próxima questão. Essa questão é boa, ó. Analise sintaticamente os termos em destaque, atribuindo-lhes a devida classificação. Letra A. Ontem pedi-lhe um favor. Pensa no verbo. Nesse contexto, quem pede alguma coisa a alguém. Então, o que foi pedido? Um favor. É o objeto direto. E a quem foi pedido? A ele ou a ela. Então, o termo lhe, que é um pronome pessoal oblíquo átono, ele tem exclusivamente a função sintática aqui de um objeto indireto. Até mesmo porque
O termo lhe corresponde a ele ou a ela. Então, já é uma estrutura preposicionada, mas não é qualquer preposição, é a preposição a. Agora, próxima. Entregamos as encomendas aos clientes. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. As encomendas é o objeto direto e aos clientes é o objeto indireto. Olha a próxima. Não o cumprimentamos, pois saímos mais cedo. Galera, nesse contexto aqui, quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, o pronome pessoal, obliquátono ou aqui, ele é um objeto direto. Um objeto direto. O pronome aqui é um objeto direto. Então, futuramente a gente vai ver isso com mais calma na análise da regência. Mas eu já vou adiantar para vocês. Quando o cara cobra pronome pessoal obliquátono, ele está trabalhando, na verdade, um processo de colocação pronominal. E a gente tem a doce ilusão de achar que a colocação pronominal é um assunto isolado da gramática, e não é. A colocação pronominal é um mistão de transitividade verbal e coesão textual. E, basicamente, em provas, quando eles colocam estes pronomes, eles não colocam todos para analisar sintaticamente. O cara não fica botando me, tc nos vos, ou a lê, ou as lês. Ele bota o e o lê. Por quê? Porque na análise com o verbo, o vai ser sempre um objeto direto e o lê sempre um objeto indireto. É óbvio, tem peculiaridades para a gente poder estudar, mas a gente deixa isso para um outro momento, tá? Mas já estou alertando para você ficar esperto. Agora, próxima frase. Devemos respeitar aos mais velhos. Nesse processo aqui, quem respeita, respeita a alguém, já que está trabalhando aqui uma pessoa. Então, o verbo transitivo indireto e aos mais velhos é um objeto indireto, ok? Olha a próxima aí. Questão sensacional para a gente poder trabalhar, ó. Essa daqui, quem está afiado acerta. Questão trabalhou um poeminha do Drummond e depois veio o comando e as alternativas. Então tá aqui. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, né? Então, Carlos Drummond de Andrade. Podem ver que a questão destacou os verbos acabou, apagou, sumiu e esfriou. Galera, a gente já viu que existem os verbos nocionais, que dão a noção de ação, e o verbo relacional, que é o verbo que indica apenas estado, qualidade, atributo. Aqui nós temos verbos que indicam ação. Apagou, acabou, sumiu, esfriou. Aí, quem é que indica ação? É transitivo ou intransitivo? O transitivo sempre tem sentido incompleto, sempre vai pedir um complemento. E o intransitivo? Normalmente, ele tem sentido o quê? Completo. A festa acabou, já entendi. A luz apagou, já entendi. O povo sumiu, já entendi. A noite esfriou, já entendi. Então, eu tenho aqui 4 verbos intransitivos. Vamos para o comando da questão. Em relação aos verbos destacados, pode-se afirmar que, letra A, os verbos são todos transitivos diretos e estão no pretérito imperfeito. Não, são todos intransitivos. Letra B, os verbos são todos transitivos diretos, embora o objeto direto não esteja expresso e os verbos estão no pretérito perfeito. Não, errado. Letra C, o primeiro e o segundo são verbos transitivos diretos e os 2 últimos são transitivos indiretos e estão no pretérito mais perfeito. Não, errado. Letra D, todos os verbos destacados são intransitivos e estão no pretérito perfeito. Show. Ou seja, saber a classificação da transitividade ali já permitia acertar a questão, porque todos são o quê? Intransitivos. Só que a questão ainda trabalhou com a relação de tempos e modos verbais, para dizer que é um pretérito perfeito. Afinal de contas, ó, volta aqui comigo. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Ou seja, é um passado que já acabou, é um passado completamente realizado. Por isso que, além de ser um verbo intransitivo, ainda é um pretérito perfeito, que é um passado completamente realizado, beleza? Vamos aí para a próxima. Ó. Agora, a gente vai fazer a leitura de um texto para trabalhar as questões 4 e 5, tá? Aliás, vou fazer a leitura só para você realmente acompanhar, porque a gente poderia partir direto para o comando da questão, mas vai que, né?
eu não estou me recordando agora, né? Então vai que a questão exija algo que esteja no texto. Então vamos lá, ó. De repente o texto é bacana, né? Nas horas de serviço, conseguia distrair-me. Os livros enormes de lombos de couro e folhas rotas, os ofícios, a campainha do telefone e o tic-tac das máquinas de escrever me arrastam para longe da terra. O que lá fora é bom, útil, verdadeiro ou belo, não tem aqui nenhuma significação. Tudo é diferente. Respiramos um ar onde voam partículas de papel e de tinta e trabalhamos quase às escuras. A voz do diretor é doce, ranzinza e regulamentar. Se um funcionário comete uma falta, o diretor mostra o parágrafo e o artigo adequados ao caso. Sucede que o funcionário se defende apontando outro artigo. Aí o diretor perturba-se e contenta-se. Compreende que o serviço não vai bem, mas encolhe-se diante do regulamento e admira e receia o empregado que soube encapar-se nele. Movemo-nos como peças de um relógio cansado. As nossas rodas velhas de dentes gastos entrosam-se mal a outras rodas velhas de dentes gastos. O que tem valor cá dentro são as coisas vagarosas, sonolentas. Se o maquinismo parasse, não daríamos por isto. Continuaríamos com o bico da pena sobre a folha machucada e rota. O cigarro apagado entre os dedos amarelos, deixaríamos de pestanejar, mas ignoraríamos a extinção dos movimentos escassos. Os rumores externos chegam-nos amortecidos. Que barulho, que revolução será capaz de perturbar esta serenidade? E aí vamos para os comandos das questões. Para a gente julgar em certo e errado aí, ó. A oração que o funcionário se defende apontando outro artigo, linhas 13 e 14, exerce no período a função de complemento da forma verbal sucede. Então, quando o cara diz que é o complemento da forma verbal, está dizendo que isso daqui funciona como objeto. Vamos lá, vamos analisar. Sucede que o funcionário se defende apontando outro artigo. Galera, aqui a gente tem uma oração, mas eu já vou adiantar para vocês. Lembra que a gente estudou na primeira aula, rapidinho, a diferença de pronome relativo para conjunção integrante? Quando a gente consegue pegar a oração a qual este que faz parte, toda a oração, inclusive ele, e substituir pela palavra isso, a gente mata que o que é conjunção integrante e que a gente está diante de uma oração subordinada substantiva. Então, a estrutura como um todo vai ter função de substantivo, morfologicamente falando. Só nos resta saber a função sintática. E como é que a gente descobre? A gente pergunta ao verbo. Então vamos lá. Como é que a gente descobre quem é o sujeito? A gente sempre pergunta quem ou que. Então o que sucede? Isso. Então, isso sucede. Então isso funciona como sujeito. Então toda esta oração aqui, na verdade, ela não funciona como complemento do verbo. Ela não é um objeto, ela funciona como sujeito. Se a gente fosse classificar, a gente diria que é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque tem função de sujeito. Futuramente a gente vai estudar isso com mais calma. Agora, se a questão está dizendo que tem função de complemento verbal, a questão está errada. Na verdade, tem função de sujeito. Então, eu classifico aqui a questão 4 como errada. Beleza? Vamos para a questão 5. Questão 5. No trecho, os rumores externos chegam-nos amortecidos. A palavra amortecidos qualifica o complemento indireto nos. Não, galera. Quem é que está amortecido? Os rumores externos, que funcionam como sujeito. Então, o termo amortecidos não é a qualificação do objeto indireto, não é um predicativo do objeto. Na verdade, é um predicativo do sujeito. Então, mais uma vez, a questão também está o quê? Errada, ok? Anota aí. E você já sabe a explicação do porquê. E para finalizar, para ficar bonito, uma mensagem que é sempre importante, quem está nessa árdua trajetória do concurso público. Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Então você não pode esperar nunca uma atitude do outro. Você não pode esperar nunca abrir um edital. Você tem que estudar sempre.
Ou você vai deixar o político resolver a sua vida? Você vai esperar um edital sair para você poder estudar. Assim você vai estar sempre um passo atrás. Você vai falar, poxa, quase consegui. Realmente, quase conseguiu, porque você não fez a coisa certa. Você tem de se preparar sempre, para na hora que surgir um edital, você estar preparado e tirar onda na prova. E você sempre tem de acreditar em você. Eu vejo aí alunos no presencial, quando pegam matérias como a língua portuguesa, que tem que estudar muito, tem que gravar muita coisa, tem de entender muita exceçãozinha, a própria matemática, o raciocínio lógico, aí a galera se assusta. Nossa, é muito difícil, eu não vou aprender nunca. Porra, se você não está acreditando em você, você realmente não vai aprender. Então você tem que falar, é difícil sim, mas eu posso aprender, basta eu me esforçar, basta eu estudar, e você com certeza vai conquistar. Por exemplo, quando a gente trabalha a videoaula, infelizmente a gente não tem aquele contato direto. Então alguma coisa vai passar, talvez porque você não tenha tido aquele ensinamento lá no ensino fundamental ou no ensino médio, e você não vai conseguir resolver na hora, porque você não vai ter o professor para poder perguntar. Então o que você tem de fazer espertamente? Você tem de buscar aquilo por conta própria, porque quanto mais você busca, mais você aprende. Nem que seja sozinho no Google, ou numa gramática, ou num livro escolar, ou entrando em contato pelo Periscope, pelo Facebook, alguma coisa assim do tipo, né? Um Instagram, sei lá. Então, você tem de buscar. Você não pode esperar, faltou tal informação. Faltou tal informação, então vá atrás. Acredite que você vai conquistar, beleza? Então é isso, galera. Avaliar a aula, por favor. Afinal de contas, a gente faz com todo carinho, com todo cuidado, tentando atingir a aquisição do teu conhecimento. Por hoje, acabamos esse assunto, esse tópico. Espero que você tenha realmente entendido. Ide em paz e que o Senhor... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vão lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau!